O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nessas moedas? Que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Antes de começar a homilia, eu quero abrir um parêntese. Ontem, na celebração da missa de Nossa Senhora, da visitação de Nossa Senhora, eu aí, na hora da empolgação que eu estava, eu acabei falando uma palavra errada. Eu não sei nem como é que eu nem percebi depois. Depois é que algumas pessoas vieram me falar. Eu tinha falado, bendita és tu entre as mulheres, e na hora que eu estava lendo, empolgado, eu falei, bandida, és tu entre as mulheres. Então, eu quero aqui fazer uma correção, foi um erro de linguagem do momento, todo mundo sabe que a minha intenção não foi essa, mas eu estou fazendo essa correção para depois não pegarem esse trechinho, porque hoje as pessoas fazem isso, né? Pegam um trechinho, colocam e começam a dizer que eu comecei a falar isso em relação à minha mãe do céu, que eu tanto amo. E jamais eu iria falar uma coisa dessa, pronunciar algo desse tipo, né? Então foi um erro do momento, são as fragilidades humanas, nós temos essas tendências, né? Eu agradeço as pessoas que perceberam e falaram, e agora eu posso aqui me corrigir. Então foi um erro, mas ela é bendita entre todas as mulheres, graças a Deus. Fecha o parênteses, vamos agora à leitura do Evangelho de hoje. Então, vocês veem que agora nós estamos no capítulo 12 do Evangelho de São Marcos e essas autoridades religiosas, elas começam agora a perseguir Jesus. Não vamos esquecer que Jesus tinha entrado no templo, deu uma olhada lá, e a coisa estava feia. Aí Jesus depois volta no templo, ele sai, ele volta de novo, e ali ele faz aquela advertência para as autoridades religiosas, porque estavam fazendo do templo não um lugar de oração, mas um covil de ladrões. E depois eles voltam e começam a perguntar a Jesus, com que autoridade você faz isso? Aí Jesus faz uma pergunta, dizendo para eles, se vocês me responderem ao que eu estou falando, eu respondo ao que vocês estão me perguntando. Aí eles pensaram, viram que não daria para falar, porque senão eles iam se dar mal, e falaram que não sabiam, então Jesus disse, eu também não te respondo. Aí agora começa essa perseguição, agora eles vêm e perguntam a Jesus, é lícito ou não a pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? E aí Jesus, sem muita coisa, vai lá, né, e diz, olha,
Dai, pois, a César o que é de César. É interessante que no Catecismo da Igreja, lá no parágrafo 450, quando faz menção a essa questão aqui de dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, lá vai dizer assim, que o senhorio de Jesus, ele está acima de qualquer poder terrestre. Deus está acima de qualquer coisa. Jesus é o Senhor. E, na verdade, o que ele está dizendo também é que o poder terrestre precisa se submeter ao poder divino. Embora nós sabemos que nós, como cristãos, nós precisamos cumprir as nossas tarefas de bons cristãos, né? Pagar os impostos e todas essas coisas. Mas ele deixa bem claro que o poder terreno não pode estar acima do poder celeste, o poder espiritual, o poder divino. E aqui vem uma preocupação. Então, uma vez que Jesus está dizendo que é para dar a Deus o que é de Deus, então nós vamos nos perguntar, nós realmente estamos colocando Deus no seu devido lugar? Nós estamos prestando o culto divino que nós devemos dar a Deus, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ou nós estamos mais voltados à vida terrena? Nós nos preocupamos mais com a nossa salvação que nos leva para o céu, ou nós estamos mais preocupados com a nossa vida nesse mundo? E aí vem uma preocupação que eu fico com a igreja a qual eu sirvo e amo. Eu tenho uma preocupação de que a igreja, do jeito que ela vai caminhando, ela vai se tornando uma instituição mais terrena do que divina. Uma instituição que, em vez de dar Deus, está dando César. Depois eu vou falando melhor para vocês compreenderem. Uma igreja que não se preocupa tanto com as coisas de Deus, ela usa mais as coisas, fala de Deus, mas numa perspectiva mais humana, que o que prevalece mais é o humano do que o divino. Então, vamos lá. Por exemplo, uma igreja mais preocupada com os movimentos sociais do que com os movimentos religiosos. Então, a prevalência são os movimentos sociais, os movimentos políticos, é isso que tem que estar. Então, o padre vai no púlpito para falar dos movimentos que nós precisamos nos organizar e tudo mais. E quando se fala dos movimentos religiosos, como, por exemplo, os vicentinos, os movimentos relacionados à Nossa Senhora, os grupos de oração e tudo, isso é colocado de lado. Isso não é o mais importante. O mais importante são os movimentos sociais. E aí, quando se trata de festividades, a preocupação está mais com as festividades civis do que as festividades religiosas. Dia da Assunção de Nossa Senhora, dia de Cristo Rei. Aí se utiliza dessas grandes festividades como a celebração dominical para dali dar um salto e partir para o lado terrestre, social, do que religioso. Por exemplo, não tenho nada contra as mulheres, mas chega no dia, porque isso aqui é uma questão civil,
o Dia da Mulher. Aí todo mundo se volta, aí se fala da mulher e tal. Tudo é a mulher, todo mundo preocupado. Aí vem para os padres, para o púlpito, para falar do Dia da Mulher, mas não deveria ter o Dia do Homem também, né? A igreja não é feita só de mulheres, é de homem também. Por quê? E aí? Essa preocupação, o Dia do Negro. Mas então vai ter que ter do branco também. Aí, por causa do pobre, por causa do rico. Aí é o pobre e o rico não. O reino do céu só abriu para os pobres. O rico não pode entrar no reino dos céus. Então, uma rainha lá de Portugal, Santa Isabel de Portugal, que era rainha, era rica, ela não entrou no céu, porque ela tinha que ser pobre. Então, esses movimentos sociais, me desculpe, acabam sendo movimentos revolucionários. Eles se tornam ficam mais em evidência, porque é de César, do que os movimentos voltados para a igreja. Então, em vez de falar de Jesus Cristo, fala-se de Marx. Aí a cartilha de Marx, a cartilha comunista, e não o catecismo da igreja. E aí o sacerdote vem para o púlpito para dizer que você deve votar nesse e naquele partido. E aí começam as questões políticas, que a igreja ela deve também entrar, mas fazer com que os movimentos, os partidos políticos, eles se submetam a uma ideologia que eles têm, mas baseada no catecismo da igreja, nos ensinamentos da igreja, não uma coisa voltada somente para si. Então, aquele partido lá é a favor do aborto, aquele é a favor do não sei o quê, então vamos... Não, aí a igreja vai dizer, não, para você ser um partido que esteja de acordo com a lei divina, você não pode prevalecer. Não, aí acaba olhando aquele ou aquela pessoa e coloca aquela pessoa lá em cima, não vê nem o que é que se está se fazendo e acaba se voltando para isso e Deus vai ficando de lado. Se fala pouco de Deus. Quando se fala de Deus é para manipular. Aí a vida de oração não tem mais importância, não se deve rezar. O que deve se fazer é se reunir para tentar mudar a sociedade. Aí repita, a oração não é colocá-la de lado. A missa ela perde o seu valor essencial entre uma reunião para resolver problemas sociais e participar da missa. É mais importante os problemas sociais do que a missa em si, aonde é o centro da nossa vida, e assim por diante. Então, hoje Jesus está dizendo assim, olha, dai a César o que é de César, e essa parte do catecismo, o parágrafo 450, quando fala que Deus ele tem que prevalecer, ele tem que estar acima de qualquer coisa terrestre. Então, o que é que pode acontecer? Essas coisas vão nos levando a um esfriamento diante de Deus. O homem acaba se tornando o centro. E Deus é colocado de lado. O homem não procura mais a Deus, ele procura a si mesmo. Você vê, até no âmbito assim do dia a dia, você vê, né, como o homem está tão centrado em si, que ele é capaz de acordar 4 horas da manhã para cuidar do corpo dele, do que acordar 4 horas da manhã para cuidar da sua alma e rezar. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Abra um parêntese, não estou indo contra a questão da saúde. Tenhamos uma boa saúde.
para morrermos com saúde. Né? Porque vamos acabar todos morrendo, com saúde ou sem saúde. O que eu sei é que alguns vão morrer por causa de alguma doença e outros vão morrer sadios, né? Mas todos nós vamos morrer. Então, volta aqui. O homem, ele é capaz de fazer dietas de todo tipo. Agora, de fazer um jejum, não. Não, fazer jejum, para que fazer jejum? Mas se submete a determinadas dietas para ter uma saúde boa, porque está voltado para si, porque eu tenho que cuidar do meu corpo, do que eu cuidar também da minha alma, da minha salvação, que também é necessária. Você vê como as coisas elas estão tão assim? Então, aí o sacerdote, ele vem para o altar, ele vem para o púlpito, para falar assim, olha, cuidado, né, com essa comida aí, nada de comer coisas gordurosas, faz do púlpito esse lugar. Quem tem que falar isso são os médicos também, né? Nós também, repito, nós também devemos falar, mas o púlpito não é lugar para falar dessas coisas. E aí, você está indo na academia? Como é que está a sua vida? Aí São Paulo faz aquela analogia, né, da ascese, porque é um exercício constante. Ele fala do exercício que nós devemos fazer para ganhar a medalha ou o troféu lá na eternidade. Então, nós lutamos contra o pecado, lutamos contra isso, não permitimos que o mundo nos domine, que as ideias desse mundo entrem na nossa cabeça. Então, essa luta constante, né? Confissão, jejum e um monte de coisa que nós fazemos para a gente ganhar o céu. Aí, hoje, se inverte, né? Ei, você está fazendo exercício físico? Olha, cuidado para você não engordar, viu? Como eu já falei aqui, né? Parece que os gordos não entrarão no céu, gente. Só os magros. Não estou dizendo também que não se deva fazer para ter uma boa saúde, para não ficar com gordura. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que dá a impressão que a salvação está em ser magro. Então, dá o mundo, né? É o mundo, é César. É tudo que César oferece. É tudo que o mal oferece. Aí vamos lá e tal, essa coisa toda, essa preocupação. E agora aí os cristãos com medo por causa da pandemia. Não era para nós estarmos assim realmente, fazendo tudo que é preciso fazer. Mas nós temos consciência que um dia nós vamos morrer. E que nós precisamos ganhar o céu também. Então, vamos fazer tudo aquilo, colocar máscara, fazer tudo, né? Mas cristãos dentro de casa, escondido, com medo de sair para não pegar, e até dentro de casa estão pegando. Aqui não estou, a gente vai falando, a gente tem que ir toda hora dando uma menção para não dizer isso, dizer aquilo. Não estou falando aqui de negócio de ficar em casa ou sair de casa. Né? Fecha parênteses, volto. Estou dizendo que tem cristãos que estão com medo de sair, porque estão com medo de morrer. E nós não deveríamos ter medo de morrer, porque Jesus venceu a morte. Na Sexta-feira Santa, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado. No terceiro dia, Ele ressuscitou. Cristãos com medo de morrer? Eu não consigo entender como é que nós, cristãos, temos medo de morrer. Hoje nós estamos celebrando São Justino. E São Justino, quando ele estava ali, né, por isso que eu estou de vermelho, né? Até o menino, como é o nome dele? O Lucas, né, o coroinha ali, ele
Quando eu estava me paramentando, ele disse assim, o senhor está de vermelho, né? É algum santo hoje, né? É algum santo. Aí eu falei para ele, São Justino. Então, São Justino não teve medo de morrer. Ele deu a Deus o que era de Deus, ele não deu a César o que era de César. César queria, representado por aquele prefeito, que ele se submetesse ao que César queria. Ele dizia, não, eu não vou me submeter a César, eu vou me submeter a Deus. Então ele perguntava, então você é cristão? Ele disse, sim, eu sou cristão. Mas por que você é cristão? Porque eu encontrei a verdade. Porque Jesus Cristo é o Senhor. Ele está acima de qualquer pessoa, até acima de César. E por isso eu não vou me dobrar diante de César. Não, mas é só você chegar lá e colocar um incenso a César, para você prestar um culto e você vai preservar a sua vida. Ele disse, não, Jesus Cristo é o meu Senhor, eu sou cristão. Ele disse, então, não tem jeito, nós vamos ter que matar você, não tem problema. Mas se submeter a César, eu não vou me submeter a César. Porque o que estava na cabeça de São Justino? Olha, você só vai adiantar o desejo que existe no meu coração. O meu desejo está com Cristo. O meu desejo é de ir para o céu. Então, se você me matar agora, você só vai me ajudar. Daqui a pouco eu vou estar lá. É isso que estava na cabeça dele. Por isso que ele não temeu a morte. E aí os caras, o prefeito lá, mandou matá-lo. E ele foi morto junto com os outros. Ele não se submeteu. Então, a forma como a igreja está caminhando, e saibam de uma coisa, isso nunca vai acontecer, mas só estou dizendo, a forma como a igreja está caminhando, voltado mais para um poder terrestre, do que o poder espiritual, incentivando os cristãos a se adaptarem ou se submeterem, melhor dizendo, a isso e aquilo, está levando a uma igreja fraca, uma igreja medrosa, onde Deus não é Deus. E Deus deveria ser Deus, não é mais César. Você vê, hoje um católico, um pregador, um sacerdote, tem medo de falar determinada coisa, porque senão eles vão ser processados. Então a verdade, ela acaba não sendo dita para você não ser processado, porque você poderá ter que pagar contas altíssimas, ou você poderá ser preso, e aí cuidado para não falar sobre isso, e cuidado para não falar sobre aquilo. Só que isso e aquilo é palavra de vida eterna, é palavra que salva. Então, a palavra que salva, você é amordaçado, né? Como essas máscaras que nós estamos usando agora, né? A gente coloca aqui a máscara, né? É só uma analogia que eu estou fazendo. É melhor você ficar calado, não fala isso, não. Só que, repito, isso é o que salva. Não, mas não pode, porque senão vai acontecer isso. Você fala outras coisas menos isso. Dai a Deus o que é de Deus. Dai a Deus. Nós, sacerdotes, precisamos dar Deus para vocês. Não dar o mundo, como se está dando. E aí, me desculpe, a igreja frouxa, medrosa, as pessoas não têm ânimo mais para rezar, não têm ânimo para lutar pela sua salvação, não luta mais contra o pecado, porque o que prevalece é sempre outras coisas. Dai a Deus o que é de Deus. Imagine, um dia eu fiquei assim, né? Admirado, uma determinada celebração que teve, né? Tinha um sacerdote assim, muito daqueles que todo mundo gosta. Então, tinha um show que ele tinha que fazer depois. Ele tinha que se deslocar de um lugar para o outro.
Então ele ficou na missa, porque ele ia fazer a homilia. Ele pegou, fez a homilia, pronto, acabou, fez a parte dele, saiu, pegou o meio lá de transporte e foi para um outro lugar, porque lá ele ia fazer um show. Então, o show é mais importante do que a celebração da Eucaristia, do que a missa. Aonde que um show é mais importante do que uma missa? Então, eu saio daqui, aí eu estou aqui, né, mas vai ter uma corrida de bicicleta, não sei aonde, eu também faço parte, né, sou corredor, os padres modernos. Então, eu saio, deixo a missa e vou lá, porque eu preciso ganhar. O importante é a saúde, o que importa é isso aqui. Você vê que mundo nós estamos? Como Deus vai prevalecer no coração nosso desse jeito? Os movimentos sociais são mais importantes do que os movimentos religiosos. Se fala mais desses filósofos, dessas coisas aqui, do que o próprio Jesus Cristo. Coloca o homem acima de Deus. Meu Deus, o que será de nós? O que será de nós? Então, meus irmãos, eu termino dizendo assim: cada um que vai se virando, viu? Porque parece que nós estamos mais assim, né? Cada um que se vire. E, na verdade, não é isso que deve ser feito. Voltemos às nossas raízes. Voltemos. O alimento material é mais importante do que o alimento espiritual, né? A Eucaristia não está, mas o alimento material. Que Deus nos dê a graça, então, de nós resgatarmos e darmos a Deus o que é de Deus. A música secular está em alta mais do que a música religiosa, a música cristã. Então, você encontra um padre roqueiro do que um padre mais assim, mais espiritual. Porque o mundo, nós temos que andar de acordo com o mundo, não de acordo com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.